Olá a todos e todas, bem-vindos à nossa última aula de Mate 2, né? Bom, nessa aula nós vamos falar sobre integral dupla, tá? Vamos fazer uma interpretação geométrica rapidamente e depois partir para os exemplos, tá bom? Então vamos lá. Gente, vou fechar aqui por causa do... para não ficar travando, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Então, o que a gente quer estudar, ó, integral dupla, tá? Na nossa aula, interpretação geométrica. Bom, vamos de novo, porque eu vou utilizar o GeoGebra, já recomendo de novo, né, para vocês. Bom, dá uma olhada aqui rapidinho, né, rapidamente, na integral na integral definida, né? Na integral que a gente estudou aí no início do período, aí no início das nossas aulas. Bom, a integral definida a gente sabe o que, que a gente calcula? A área abaixo do gráfico. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso, né? Traçando, né, retângulozinhos, né? De altura, né? Né, faz a partição do intervalo, traça retângulozinhos, né, com a base sendo essa partição do intervalo e a altura, né, o F da, nesse caso aqui da primeira partição, poderia ser até um outro F aqui, não tem problema nenhum, entre essa partição, e a gente traça retângulos, né, retângulos, e a gente pega a área desses retângulos, né? De todos esses retângulos, faz o somatório dessa área, né? Depois faz o limite dessa partição tender a infinito, que é o que a gente faz. Ó, lembra? E dá exatamente. Cada vez mais, quanto mais para o infinito, né? Quando a gente chega para o mais infinito, quanto mais a partição aumenta, né? E os retângulos vão ficando cada vez menores, né? A área do somatório desses retângulos se aproxima cada vez mais da área abaixo, né, do gráfico dessa, no caso aqui de 0 a 10, né, desse pedaço aqui né, que a gente quer tirar aqui a área, tá? No tamanho do intervalo. Bom, isso a gente já fez, né, no início do período. Bom, o que, que a gente quer agora? Vou fazer uma interpretação aqui da integral dupla, rapidamente, né? Por exemplo, digamos que você tem essa superfície, né? Ok? Uma z igual a uma f de xy, né? Uma função de duas variáveis, e você quer fazer a integral, né, dupla dessa função nessa região aqui, ok? Tem que ter uma região pré-determinada, porque a gente vai querer tirar agora. No outro caso, a gente tirava a área, né? E agora a gente vai querer tirar, adivinha o quê? O volume. Ok? Então, ó, a integral dupla é uma função de duas variáveis, representa o volume entre o gráfico e o plano que contém seu domínio. Ok? Então, é isso. Tá vendo? Então, eu peguei essa região. Ah, essa região poderia ser mais para cá, mais para cá. Não tem problema nenhum. Eu quero este retângulo aqui. Dessa, ok? Quero esse pedacinho aqui. E quero saber qual é o volume, né? Que vai abaixo, né? Dessa superfície. Simples, a mesma coisa. A gente traça o quê? Ó? Só que em vez agora de, né, dos retângulos, como a gente está em três dimensões e quer saber o volume, a gente vai traçar o quê? Né? Vai traçar uns paralelepípedozinhos, né? Para poder tirar o volume, né? E vai da mesma forma, ó, cada vez que
você tem né, menores, paralelepípedozinhos menores, né? Da vez que você vai diminuindo o comprimento e a largura, né? Cada vez mais você vai, né, a altura, né, vai ficando com eles ficam mais menorzinhos e você consegue quase que indo para infinito, né? A gente acaba conseguindo, né? Acho que a soma, né, de todos esses paralelepípedos, do volume desses paralelepípedozinhos, fique sendo realmente o volume do de tudo, né, abaixo aqui da superfície, tá bom? Então é uma interpretação geométrica rápida, tá? Para não ter que ficar escrevendo isso algebricamente, ok? Então, uma interpretaçãozinha rápida aí para a gente poder continuar, tá bom? Então, a integral dupla, né, definida no eixo, né, uma função f de x, y é igual a f de x, y, a gente está tirando o volume, ok? Abaixo daquele pedaço ali pré-determinado ali que a gente tem, tá bom? No caso ali, retângulo, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem o quê? Então, a gente tem uma z, que é uma f de x, y, vamos falar agora do teorema de Fubini, ok? Contínua no retângulo, né? AB, né? Esse pedaço esse intervalo, né? Tá no x e esse intervalo tá no y, então eu faço cartesiano do intervalo com intervalo para dar o retângulo maior, né? E a gente tem o seguinte, que a integral sobre essa região, né, sobre esse retângulo R, vai ser a integral, né? A única coisa que você tem que prestar atenção, já vou explicar Fubini junto com a integral, ok? Ó, vai ser a integral de A até B, ó, dx, porque o A e B é do x, e a integral de C a D do y, tá? E uma coisa que agora é o teorema de Fubini, que você pode trocar essas ordens, tá? De integração, desde que você troque também aqui, né, em relação a que variável você está integrando, ok? Então, CD ficou em Y e AB em X, ok? Vamos partir aí por propriamente dito para a gente poder entender melhor. Então, olha só, calcule as integrais nos retângulos indicados. Estou com esse retângulo, ok? E aqui eu tenho a função, né, 2y menos x ao quadrado, dx, dy, e o retângulo que eu tenho é o retângulo de intervalo 0,2 em x, cartesiano 1,3 em y, ok? Simples, vai lá. O que que eu fiz? Eu primeiro peguei 1,3, né? Então, ele fica em relação a y, ok? dy aqui, ó. E botei a segunda integral de 0 a 2, né? Dx com a função aqui, tá? Se eu invertesse 1,3 com 0,2, eu teria que inverter aqui a ordem de integração, ok? Bom, simples. Então, esquece de fora, faz só de dentro. Lembrando que quando você está com dx, o teu y é constante, tá? De novo, a gente trata y como constante, então vamos lá. Qual é a derivada de 2y? Ou seja, qual é a derivada de uma constante? Perdão, integral. Qual é a integral de uma constante? Né? Qual é a integral de uma constante? De dx, a integral bota a constante para fora, né? Lembra daquelas regrinhas, né? Integra dx. A integral de dx dá quanto? X, tá aqui. Ok? Então, é tratado mesmo como se fosse uma constante mesmo, tá? E definida de quem? De 0 a 2, em x, né? E você repete a outra. Aí eu faço o quê? Faço a conta. Primeiro, para mim, eliminar o x, depois ficar
só com y para eu poder fazer a conta, né? Para eu poder fazer agora a integral em relação a y. Então, eu substituo, né? Aqui, ó, como tem x nos dois, o zero não precisa substituir, porque vai dar tudo zero. Substituo 2 aqui no x, né? Na minha função que eu acabei de integrar, nessa nova função que eu achei. E eu vou achar o quê? Ó, 4y menos 8 terços. Agora, eu vou integrar em relação a y, né? Lembrando, né? Ó, aqui tem y ao quadrado sobre 2, integral de constante dy, né? Constante y, está aqui, definida de 1 a 3. E faz a continha, bota, substitui, cancela quem tem que cancelar para não ficar levando frações equivalentes, tira MMC ou usa frações equivalentes aqui para resolver essa soma, ok? Vamos lá. De novo aqui, né, eu quero a integral sobre dessa função aqui sobre este retângulo. Vamos nós. Ó, de 0 a 2, dx, porque eu escolhi o 0,2 primeiro. Aqui eu fiz o contrário da outra. E aqui 0,1, dy, porque eu escolhi o dy depois, tá? E a função aqui. Só lembrando, por exemplo, se você escolher a integral de dentro, digamos assim, né? Em relação a y, o limite de integração y, é só você botar dy aqui. E, obviamente, a de fora será o dx. Mesma coisa. Trata x como constante, deriva somente y, ok? Cancela as coisas, olha, substitui. Aí vai ficar uma integral em relação a x, como ficou da outra vez. Integro em relação a x, substituo, faço a continha. Tá bom? Mesma coisa. Determine o volume do sólido gerado por essa função e esse retângulo. Vamos lá, sem problemas nenhum. Você tem, né, o volume, ó, a função. Então, tá lá o retângulo, né, x e y. Então, o 0,2 é de x, o 0,4 de y, função. Primeiro eu vou fazer em relação a y, a mesma construção constante, aqui é derivada de y ao quadrado, ou perdão, integral y ao quadrado sobre 2, aqui constante vai dar y, e limite de integração, substituo, como tem y em todos, o zero não precisa, só para ficar ligado nisso, boto 4 aqui, faço a conta, aí ficou uma integral só em relação a x, integro de novo em relação a x, substitui os limites de integração, lembrando, né, que é limitante superior menos limitante inferior, que a gente usa, inferior também é zero, como tem x nos dois, não precisa colocar, né, e fazendo a continha aqui, prestando atenção aqui, né, nas frações equivalentes, para não ter que ficar carregando números grandes à toa, já que eles podem ser simplificados, e tá lá. Outro. Calcule a integral dupla. Mesma coisa, o mesmo sistema, né? Só lembrando que quando pedir falar no volume, tem que botar a unidade de volume, né? Para não... Mas o processo é exatamente o mesmo lá. Só que aqui já está direto. Aqui ele já deu para vocês o limite de integração. Aqui você tem que colocar. Isso aqui você tem que... Já está dado. Então, ó, primeiro em relação a x. Primeiro em relação a x. Y constante, então a integral de x é x ao quadrado sobre 2, ok? Aí substitui, né? Faz a continha aqui para não carregar frações equivalentes, de ter uma coisa só em y, integra, ó, limitante superior menos o limitante inferior, tá? Número 2. Faz a integral, as integrais duplas aí definidas. Só que aqui em relação a y, né? E aqui em relação a x, só. Mas não tem problema, mesma coisa. Integra aqui, o x é constante, integrou y ao quadrado em relação a
a y, que dá y3/3, limitantes aqui, ó, superior e inferior, substitui os limitantes. Nesse caso aqui, o segundo limitante não é zero, né? Então tem que fazer uma continha a mais aqui, né? Mas só cuidado com os sinais, expoente ímpar, né? Para não errar aqui na hora de fazer o sinal, não errar o sinal. E pronto. Tá feito tudo, tudo. Continha. Depois vai sobrar uma em relação a x, você faz a, a, a integral em relação a x, substitui, limitante superior, limitante inferior, e o problema está resolvido, ok? Então é isso, gente. Agora é praticar, né? Vamos praticar para poder a gente fazer a nossa avaliação, tá? Como é a nossa última aula, eu separei aqui um trechozinho que eu gosto muito, muito mesmo, né? De Paulo Freire, tá? Pedagogia da Autonomia, 1997. E eu vou ler para vocês para poder me despedir das aulas desse período, tá bom? Gosto de ser gente, porque, mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas e sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase sempre barreiras de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o mundo. Sei também que os obstáculos não se eternizam. Então, gente, é isso. Com a esperança que as coisas vão melhorar, com certeza. Bom, ó,